Olá a todos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto de nossa devocional é o Salmo 37, versículos de 1 a 3. E aí, conforme a devocional for avançando, eu vou expondo os demais versículos. Diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentre em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Meus irmãos, vocês já passaram por uma situação em que observaram a injustiça e não aceitaram, se indignaram contra ela, ou até mesmo se perguntaram por que a injustiça acontece, por que isso acontece? Eu lembro-me da minha infância, né? Aquela infância de menino arteiro, de piá bagunceiro, em que eu aprontava muitas coisas. E aí eu acabava ganhando fama, até mesmo de coisas que eu não fazia, de bagunças que eu não aprontava, de artes que não eram, né, de autoria minha. E aí, quando eu levava a culpa sobre essas coisas, eu me sentia muito injustiçado. E eu me perguntava, como é que pode haver tamanha injustiça de eu ser punido por algo que eu não fiz? A questão aqui é que a gente já em algum momento da nossa vida vivenciou isso. E trazendo agora não para coisas de menino, mas para coisas de homens, da vida mesmo, do acontecimento histórico, né, dessa terra. Nós olhamos que a injustiça ela acontece de que forma? Muitas vezes o ímpio, muitas vezes o perverso, muitas vezes o trapaceiro, o enganador, ele se sai bem, por assim dizer, se sai bem, né? Ele lucra, ele colhe coisas boas, ele recebe coisas boas. E isso pode despertar em nós um senso de indignação e de injustiça por aquilo estar acontecendo. Olha, como que pode alguém que faz coisas más, né, poder ganhar tanto? Como é que pode alguém que rouba não ser punido? Como é que pode alguém que maltrata, alguém que faz mal, alguém que mata, não receber a justa paga nessa terra pelo aquilo que ele fez? Uma condenação própria para os seus crimes ou para aquilo que é devido em relação àquilo que a pessoa fez de ruim. E aí a gente se encontra, né, na seguinte situação: nós observamos uma injustiça. Mas eu gostaria de dizer para você que, de acordo com o que o salmista aconselha aqui pra gente, e a gente vai olhando pelo Salmo 37, que isso tudo, na verdade, é apenas uma aparente injustiça. Somente tem a aparência de injustiça. E pensando nisso, vamos seguir os conselhos do salmista Davi para nós não nos frustrarmos nessa vida com uma aparente injustiça que acontece nela. No primeiro versículo, nós podemos tirar a seguinte conclusão, que é para nós não nos indignarmos e nem termos inveja daqueles malfeitores, dos que praticam a iniquidade. Não nos indignarmos porque não adianta muito a gente ficar frustrado, a gente ficar revoltado, a gente perder o nosso sono por causa das coisas que os malfeitores e daqueles que praticam iniquidade fazem. E também nem mesmo ter inveja, porque muitas vezes a gente pode até mesmo cansar de fazer as coisas boas e ver nós tendo problemas, tendo dificuldades, né? Penosamente ganhando o nosso pão, penosamente construindo e conquistando alguma coisa, e outros tomando um caminho mais fácil, porém um caminho desonesto, e lucrando com aquilo que eles fazem, ganhando mais coisas que a gente, aparentando ter mais sucesso que a gente na sua iniquidade. Então, para nós não nos indignarmos, não perdermos o nosso sono e também não termos inveja daqueles que fazem tal coisas. E aí, nós podemos obter também um outro ensinamento, que é que um dia haverá um justo julgamento para tudo isso. O versículo 2 diz: Pois eles dentre em breve definharão como a relva e murcharão
como a erva verde. E aí a gente relaciona isso com os versículos 9 e 10, que dizem: porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. E o versículo 10 também: mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não achará. E isso aponta para nós para um justo julgamento que haverá. Por enquanto, nessa terra, ainda assim pode haver uma aparente injustiça, mas um dia todas as coisas elas serão cobradas. E nenhuma das obras que foram feitas aqui serão escondidas. Todas serão expostas e todas virão a julgamento. Por isso, tranquilizemos o nosso coração diante dessa aparente injustiça, porque um dia haverá um justo julgamento para tudo o que acontece. E aí, nós devemos nos apegar no que o salmista Davi nos aconselha, no que o próprio Deus fala para nós. Olha só agora os versículos 3, 4 e 5. Diz: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então olha só, 3 coisas para nós: confia no Senhor, agrada-te do Senhor e entrega o teu caminho ao Senhor. Diante de uma aparente injustiça que há nessa terra, cabe a nós não olharmos para ela. Cabe a nós olharmos diretamente para o nosso Deus. E aí, 3 coisas que devemos fazer, 3 coisas que são ordenadas a nós para que façamos, que sejam ações de nossa parte. Confiar no Senhor, nos agradar do Senhor e entregar o nosso coração. E aí, com certeza, nós conseguiremos passar por essa terra, passar por estes momentos e olhar para essas aparentes injustiças e descansar o nosso coração somente no Senhor. E o contraste disso é um texto de conforto para a gente, no versículo 11, que diz: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Ou seja, em contraste com o ímpio, que tem a sua paga aqui agora, em contraste com o ímpio, que aparentemente tem sucesso, os mansos herdarão a terra. Os mansos gozarão de uma vida de paz, se deleitarão em uma abundância de paz. E isso vai ser por toda a eternidade. Não é igual um sucesso terreno que é passageiro, não é igual um sucesso terreno que vai se esvair, que vai murchar como a erva. Não, a paz será eterna e o deleite é abundante. E também, para concluir, quando você se encontrar em uma situação de aparente injustiça, lembre agora do versículo 16 do Salmo 37. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Porque o nosso pouco pode parecer pouco aos olhos terrenos, mas o nosso pouco é muito quando olhado, quando visto de uma ótica espiritual. Porque o que nós temos é muito. É um tesouro que nem a traça e nem a ferrugem o corrói. E ele é um tesouro eterno. Por isso, mais vale o pouco que nós temos aqui nessa terra do que muito aquilo que os ímpios possuem. Amém?